Hoje vamos falar sobre o XPID, o FII Infra da XP. Esse é o canal Estudos em FIIs e hoje eu vou passar a minha opinião para vocês a respeito desse fundo. Esse fundo tem algumas particularidades que, na minha opinião, fazem ele estar entre os melhores FII Infras da B3 para se investir. Então vamos direto ao vídeo aqui. Relembrando, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. XP Infra 1, XPID, né? Então a gente tem o XPID, que é o XP Infra, e a gente tem o XPIE, que é o XP Infraestrutura, que ele é um FIP-IE, é um fundo de participação em infraestrutura. Qual que é a diferença dos dois? O XPIE, que é o FIP-IE, ele faz o investimento através de estrutura societária, ok, pessoal? Já esse, que é o XPID, ele é um FII Infra, que é para investidor qualificado apenas no momento. E esse fundo, ele faz o investimento através de dívida, ou seja, ele participa através de debêntures. Por que, na minha opinião, esse é um dos melhores FII Infras para se investir? Vocês vão entender ao longo do vídeo, mas eu gostaria de já começar com alguns pontos especiais aqui. Esse fundo, ele tem 6 projetos, né? Ele está investido em 6 projetos. Desses projetos aqui, a gente vai perceber que vários deles são projetos dos quais ele é participante através de estrutura societária no XPIE, ou seja, teoricamente ele é dono desses projetos e ele possui dívidas também nesses projetos aqui. Ele é acionista, ele também possui debêntures, né? Então, veja só que interessante. Primeiro ponto, por que esse fundo, na minha opinião, tem um diferencial excepcional? Ele está extremamente descontado, percebam aqui. Então, o fundo está trabalhando aí a 0,95 de PVP. Está entre os mais descontados dos FIINFRAs. Segundo ponto, o dividend yield dele é excepcional, 16%. É um dos mais altos também entre os FIINFRAs. Carrego dele, a TIR, a cota mercado, precificada IPCA mais 9. Isso aí representaria um spread de 3,7 sobre NTNB. Então, assim, excepcional. Não tem nem o que falar em nenhum desses pontos aqui. Média de negociação dele diária, 933 mil. Né, bastante interessante também. Que o fundo coloca os objetivos dele, né? Enfim, quanto que ele distribuiu, que é esse valor de 1,20. Então, já começa por aqui, né? Com esses destaques aqui do fundo. Bom, vamos aqui, para que a gente entenda melhor o que é esse fundo, porque que, na minha opinião, ele é um dos melhores, vamos para esse gráfico aqui também, continuando. Então, esse fundo aí, ele está alocado basicamente 56% dele em transmissão. Campitiba, ontem e a Arte 1Z. Essas transmissões aqui são as mesmas do XPIE, pelo que eu falei para vocês. Então, basicamente, isso aqui são ativos operacionais, né? Esse que é o diferencial. O fundo ele não trata de ativos de desenvolvimento, basicamente. O fundo ele é totalmente operacional e com RAPs contratadas de longuíssimo prazo. Então, ele já tem uma rentabilidade fixa, né? Aqui está o valor das RAPs, né? Atualizado. São todas SPEs, como eu falei para vocês, né? Sociedades de participação específica aqui, da qual ele é partícipe através do XPIE como societário, né? Então veja que interessante. Então, para mim, isso é excepcional, né? Porque metade dele está em transmissão e ativos que são ativos 100% operacionais, né? Ativos na qual ele já está realizando lucro aqui, basicamente, e com a qual ele paga essas debêntures aqui. Então, é uma coisa extremamente previsível, né? Mais a metade do fluxo de caixa aqui, ele vai vir aqui dessa parte de transmissão. E aí, o que mais que ele tem no portfólio dele? Gerações sustentáveis, ESG. Então, ele tem aqui a geração com biomassa, e ele tem mais 2 PCHs. Então, no portfólio, a geração de biomassa também já está totalmente operacional, né? Na verdade, com energia vendida. Vocês estão vendo aqui o preço atualizado do megawatt, bem interessante também. Energia renovável, né? E aqui a gente tem mais 2 PCHs, a Gameleira e Goiás, das quais a Gameleira já está
é totalmente operacional, com 85% da energia vendida, e Goiás já está com 92% da energia vendida e pré-operacional. Então, perceba o nível de segurança que você tem nesses ativos, pois apesar de serem 6 ativos, são ativos totalmente pré-operacionais com renda garantida, RPAs já negociadas. Então, o fundo, como eu voltando a falar, ele tem dívida nessas operações aqui, essas debêntures, ele é remunerado por essas debêntures aqui. Como é que ele vai fazer essa distribuição? Então, um ponto aqui que às vezes gera dúvida, o pessoal pergunta a diferença de amortização e rendimento. Então, o fundo deixa isso aqui bem claro, né, tanto no regulamento, né, que ele vai fazer a distribuição ordinária dos rendimentos, né, e eu queria explicar para vocês como é que isso funciona, né, o gestor deixa isso bem claro nas entrevistas dele também. Então, ele faz amortização dos rendimentos dele, ou seja, do spread, aqui ele está pagando o spread para o cotista, e ele faz amortização do principal. O que é essa amortização do principal? Ele entrega o IPCA, a correção monetária da debênture. Então, basicamente, spread mais correção monetária. É isso que ele vai estar entregando para o cotista. E aqui a gente percebe, no DRE do fundo, como que essa entrega se materializa. Então, ele está entregando aqui, no item número 2, correção monetária das debêntures, está entregando no item número 3, spread das debêntures, e está entregando também no item número 1, ganho de capital, basicamente. Então, o que ele faz? Isso permite a ele pagar esse dividendo, esse provento ao cotista, né, em forma de rendimentos, em forma de amortização do principal. Questão de nomenclatura, finalidade é a mesma, vai acabar tudo isso virando dividendo para o cotista. Então, como que isso vira dividendo para o cotista? Veja, esse fundo aqui, quando ele iniciou lá em 2021, aí ele pagava 90 centavos, né? É um fundo que trabalha de forma bastante regular com o fluxo de caixa dele, pois o fluxo de caixa dele é extremamente previsível, né? Então, esse é um dos pontos que eu queria colocar como vantagem aqui, né? A gente tem uma clareza do fluxo de caixa desse fundo aqui. Quando muda alguma coisa, o gestor ele avisa, basicamente. Então, ele trabalha com esses ativos que são ativos performados, ativos operacionais, e entrega a rentabilidade dos ativos que já é contratada. Então, que fique bem claro, por causa desses fatores, na minha opinião, ele deixa esse ser o melhor FII infra da B3 no momento. Então, vamos lá, ele está distribuindo a partir de junho de 2020, 1,20 por cota, né, estável e regular. O mercado, ao perceber que houve esse aumento no guidance, né, valorizou um pouquinho mais o fundo, né, a cota dele no passado chegou a 80 aqui, e hoje essa cota está entre 87 e 88, ainda com um grande nível de desconto em relação ao patrimonial dele, que é de 95, que a gente viu aqui. Então, vamos lá. Aqui tem um resumo das operações, né? Basicamente as taxas, né? Então, as 3 transmissões que a gente tem aqui, o percentual com o qual ele participa na debenture, bastante majoritário, as taxas comprada na emissão e a taxa marcada ao mercado, com as durations, né? Todos aqui, números muito bons. E aqui em amarelo, os outros ativos dele, relativo à geração de biomassa e a hídrica, né? Também com ótimos valores. O que faz o portfólio dele realmente uma taxa marcada a mercado hoje, IPCA mais 9,3, excepcional. Duration 6,3, uma boa duration. Então, o fundo proporciona esses pagamentos de ótimo dividend yield, que estão dando hoje 16% de dividend yield. Então, perceba aqui na tabela, dividend yield anualizado dele, julho, 16,4, agosto, 16, e assim por diante. Então, o fundo ele paga batidinho esse 16% aqui, né, de dividend yield. A sensibilidade da cota, né, que a gente já viu aqui, que está em torno de IPCA mais 9, ao preço de mercado hoje, né, e aqui, no gráfico de rentabilidade que a gente faz, a gente percebe que ele cumpre a métrica dele, ele bate os títulos do IMAB com boa tranquilidade, né? Então, confirmando, os motivações pelas quais, a minha opinião, esse fundo hoje
se trata de um dos melhores FII Infra da B3, não é recomendação. Primeira, o fundo extremamente descontado, o fundo que está trabalhando com PVP de 0,95, o fundo que tem 6 ativos totalmente performados e operacionais, das quais 3 desses ativos ele é sócio proprietário através de outro fundo, que é o XP-IE. São ativos com rentabilidade garantida, RAPs, e alta previsibilidade de fluxo de caixa. Então, percebam, isso se traduz no quê? Em resultado, consistência, elevada consistência nos dividendos que são distribuídos aos cotistas através do rendimento, pagamento do spread e o pagamento da amortização da correção monetária das debêntures. Então, ele paga através dessas duas vias aí. Taxa de administração dela, taxa de administração normal também, não tem nada a destacar. Então, todos esses detalhes, por se tratarem de ativos performados, operacionais, ativos concentrados na área principalmente de transmissão, que é uma área extremamente estável, com contratos de longa duração, previsibilidade no resultado, geração, também essas gerações dele que ele tem são ativos excelentes. Então, todo esse combo de resultados que se traduz nessa rentabilidade que a gente está vendo aqui, desse dividend yield, né, de 16%, esse carrego na carteira de IPCA mais 9%. Isso tudo sendo negociado a preço de 0,95, na minha opinião, pessoal, está muito barato. Isso está muito barato. E, infelizmente, no momento, esse ativo é apenas para investidor qualificado, né? Vamos acompanhando se a gestão vai ter interesse em abrir esse produto futuramente para investidor geral. Mas, enfim, fica essa opinião, né? Não é dica, não é nenhuma recomendação de investimento, mas é uma opinião pessoal de que esse fundo ele é um fundo de excelente potencial, assim como o XP-IE. Então, na minha opinião, XP-ID como FIINFRA, XP-IE como FIP-IE, Fundo de Participação, dos quais participam num através de debêntures, no outro através de estrutura societária, SPE, são sim excelentes fundos, excelentes opções de estudo e análise, né? Para a gente estar estudando e, né, tomando boas decisões. Então, o vídeo de hoje era isso aí, pessoal. Estou acabando aqui de preparar um ranking com todos os FIINFRAs da B3. Já vou gravar isso aí para a gente postar no canal. E tá ficando bem interessante, pessoal. Aí a gente vai comparar os 12 FIINFRAs da B3, prós e contras, em todos os aspectos e particularidades que eles têm. Agradeço a todos por terem ficado até o final. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.